Se você pensava que lá no Oriente Médio nós só temos muçulmanos, você está redondamente enganado. Temos muitas outras perspectivas religiosas e esse vídeo é para falar sobre o cristianismo no Oriente Médio. Seja bem-vindo, Ahlan wa Sahlan, ao canal No Coração do Oriente. Aqui a gente quer falar sobre cultura, religião e questões de geopolítica relacionadas àquela região do mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like. E se tiver dúvidas, coloca aqui, comenta, que a gente quer comentar e responder junto com você. Olha só, primeira coisa que nós precisamos entender é que quando o cristianismo surge no mundo, o Oriente Médio ele tinha várias religiões politeístas, forte influência da cultura greco-romana, naturalmente, e também havia presença judaica. Então, quando o cristianismo surge, ele vai avançando ao longo dos séculos, de forma que, naturalmente, nem todas as pessoas do Oriente Médio se tornaram cristãos, até porque o cristianismo ele não avança na Península Arábica nos seus primeiros séculos de uma forma contundente, mas naquele Antigo Oriente Próximo, região onde hoje é Israel, Jordânia, Síria, Iraque, Palestina, Líbano, nessas regiões, sim, a maior parte da população se tornou cristã. E o Islã ele vai surgir nessa Península Arábica, que é politeísta não cristã, no século VII, ou seja, 700 anos depois do cristianismo, e o que vai acontecer é que o Islã rapidamente, com menos de 2 séculos, ele vai fundido com um império, porque o Islã ele surge nesse contexto imperial, governamental, nunca está dissociado em religião de Estado no Islã, e até hoje isso não está separado na maior parte daqueles países. Ele vai então dominar o Oriente Médio rapidamente. E aí o cristianismo, que era um cristianismo oriental, já muito distinto de um ocidental, romano, esse cristianismo ele vai se tornar paulatinamente uma religião minoritária. Porque quando os muçulmanos chegaram ali, eles proclamavam com uma política expansionista e missionária as suas crenças e muitos cristãos nominais aderiram à fé islâmica. Por outro lado, isso foi feito de forma geracional, onde muitas vezes as pessoas ao longo das gerações, com a dominação do Império Muçulmano, foram abandonando a sua perspectiva inicial e aderindo ao Islã. Os casamentos, fatores como incentivos econômicos. Então, por exemplo, naquele Oriente Médio, dominado pelos muçulmanos, a maioria cristã tinha que pagar imposto sobre a terra, porque a terra pertenceu aos muçulmanos. Então, por questões econômicas, muitos cristãos foram abandonando o cristianismo. Enfim, a história foi avançando. O cristianismo foi se tornando cada vez mais algo da Europa Ocidental e depois, a partir do século XVI, algo do novo, do novíssimo mundo. E o Oriente Médio ele foi se tornando cada vez mais islâmico, cada vez mais muçulmano. Isso significa que no século XX e até os dias de hoje, nós temos uma maioria islâmica, o Oriente Médio ele é majoritariamente muçulmano, mas nós temos ali ainda católicos apostólicos romanos e cristãos da Igreja Ortodoxa, que é fruto do primeiro cisma da cristandade no ano de 1054, onde o cristianismo se dividiu, tendo a sede do cristianismo ocidental em Roma e a Igreja Ortodoxa lá em Bizâncio, fundando então o Império Bizantino. Então nós temos até hoje no Oriente Médio igrejas ortodoxas e igrejas católicas, templos históricos e pessoas que todos os seus antepassados foram cristãos de uma forma milenar. Esses cristãos não foram todos dizimados. Isso quebra esse senso comum que todo o regime muçulmano quer destruir completamente os cristãos. Isso não é fato. É tanto que nós temos essas igrejas e essas minorias cristãs em muitos países do Oriente Médio, não em todos, mas em muitos nós temos. E uma porção significativa, por exemplo, no Líbano.
com cadeiras, inclusive, garantidas pela Constituição no parlamento. Pois bem, temos também outras ramificações de cristianismo que estão subordinadas ao Papa da Igreja Ortodoxa, porque nós chamamos de Papa aqui na Igreja Ocidental, Católica Apostólica Romana, e chamamos de Patriarca lá na Igreja Ortodoxa. Então existe, por exemplo, a Igreja da Síria, e eles têm os seus cultos em aramaico, o mesmo aramaico falado nos tempos de Jesus, e essa igreja está subordinada, em última instância, ao patriarca da Igreja Bizantina. Enfim, o que eu quero começar a mostrar nesse vídeo é que essa ideia que no Oriente Médio os cristãos foram completamente dizimados não é verdadeira, e que existe cristianismo ali. E com o neocolonialismo no final do século XIX, ou seja, as nações europeias dominando o antigo Império Muçulmano que se estendia do norte da África, passando pelo Oriente Médio até extremidades da Ásia, quando o neocolonialismo surge e as nações europeias fragmentam e dominam esse Império Muçulmano, nós temos então no final do século XIX, início do século XX, a repartição do Oriente Médio por nações europeias, então, sobretudo Inglaterra e França. E o que ocorre nesse momento? Com a dominação dessas regiões por países europeus, sobretudo ao final da Primeira Guerra Mundial, onde o Império Otomano, que era o Império Islâmico, ele acaba de vez e as regiões elas vão sendo divididas. Então, nós temos ali no Oriente Médio, por exemplo, a França ficando com o que hoje é o Líbano e a Síria, e a Inglaterra com o que hoje é a Jordânia e a Israel e Palestina, por exemplo. E aí, quando essas nações europeias passam a ter domínio sobre essas regiões, eles naturalmente vão trazer força bélica governamental, dominação, exploração, é o neocolonialismo em ação, mas eles vão permitir também a entrada da religião. E essa religião que vai entrar não é mais um cristianismo católico, mas é um cristianismo de missão protestante evangélica. Então vão surgir nesses países do Oriente Médio, onde houve essa dominação de países europeus, agora no século XX, igrejas evangélicas que nós conhecemos. Então, no país onde eu estava, por exemplo, nós temos uma convenção de igrejas batistas, com 2 dezenas de igrejas. Nós temos a Igreja Norte-Americana do Nazareno, nós temos a Igreja Metodista, ali naquele país, e outras ramificações evangélicas. De forma que, para você ter uma ideia, no país onde eu estava, nós temos 2% de cristãos da população, 1% de cristãos ortodoxos, 0,5% de católicos romanos e 0,5% de outras vertentes e evangélicos. Então, existem cristãos no Oriente Médio. E o que ocorre no Oriente Médio quando a gente fala em perseguição religiosa? Nós precisamos entender que liberdade religiosa nós não temos efetivamente no Oriente Médio, que é o que nós temos no Ocidente, que é a possibilidade do indivíduo escolher a religião que ele quer e deixar a religião dos seus pais. Isso é liberdade religiosa. Lá existe, em alguns países, tolerância religiosa. Ou seja, se você nasceu cristão, fruto dessa igreja de missão do período da colonização, ou até mesmo desse cristianismo ortodoxo católico milenar, você pode ser cristão. O que não pode é o muçulmano deixar de ser muçulmano. E aí existe tolerância com os cristãos, mas não liberdade para com os muçulmanos. Em outros países do Oriente Médio, não existe liberdade e não existe tolerância. Então, por exemplo, na Constituição do Marrocos, está escrito que marroquino é uma pessoa nascida no Marrocos sunita. Então, é algo constitucional, é algo identitário, é algo da cidadania do indivíduo. Então, o que nós teremos hoje em países como a Arábia Saudita, por exemplo, é a possibilidade de uma igreja internacional para estrangeiros que vivem ali, para estrangeiros das embaixadas, mas você não vai ter igrejas católicas ortodoxas, você não vai ter
igrejas evangélicas e não existe essa tolerância religiosa e tampouco essa liberdade religiosa. Então, o cenário do Oriente Médio ele é mais complexo, porque há lugares onde há tolerância e lugares onde não há tolerância. Liberdade efetiva religiosa não existe. Há lugares onde não existem cristãos autóctones de uma forma legal, ou seja, pessoas que são daquele lugar, árabes que são cristãos, mas em outros lugares você encontra. E a grande questão é, essa maioria islâmica, por questões da cultura, por questões da honra e da vergonha, pela questão coletivista, como nós já trabalhamos em outros vídeos, e por questões da religião, vão ter muita dificuldade que um membro da sua comunidade, da Umma, que é essa grande comunidade islâmica, abandone a fé islâmica. Ao passo que, em alguns desses países, existem leis que vão, de uma forma governamental, impedir efetivamente e criminalizar esse abandono. Então, quando não há lei, a força da cultura resolve isso. E a gente tem um vídeo que a gente fala, inclusive, sobre os crimes de honra, lá no vídeo de honra e vergonha. Então, qual é a situação do cristão do Oriente Médio? Existem cristãos de origem histórica, católicos e ortodoxos, que estão ali antes do Islã. Existem cristãos fruto dessa missão do período neocolonial, evangélicos. E, naturalmente, alguns muçulmanos não vão seguir o Islã, como no Ocidente, famílias cristãs de 3, 4 gerações de fé evangélica, por exemplo, você vai ter filhos que não vai seguir aquela religião. E essa questão do indivíduo ela não pode ser naturalmente reprimida na sua completude, ou seja, naturalmente, como cristãos deixam de ser cristãos no Ocidente, muçulmanos deixam de ser muçulmanos no Oriente. E é aqui que surge esse conceito de igreja sofredora ou de perseguição religiosa numa intolerância concreta e efetiva, seja por força da cultura e da família, seja por força do Estado. Isso, infelizmente, acontece e há muitas tratativas internacionais sobre isso, é uma questão muito complexa. Então, sim, cristãos que não têm origem histórica, que eram muçulmanos e deixaram de ser muçulmanos, eles vão encontrar muita dificuldade, muita resistência, e isso em vários níveis, a ponto de muitos terem que ter a sua fé de forma secreta. E é importante dizer também que essa oposição, ela não vem só da religião, vem da cultura de honra e vergonha e vem do coletivismo. E não é só contra a fé cristã, mas é contrário a qualquer um que não quer viver esse coletivo, essa religião. E quem não quer fazer isso está naturalmente, à luz daquela cultura de honra e vergonha, desonrando a sua cultura e a sua origem. Então, nessas culturas conservadoras, patriarcais e tradicionalistas, qualquer um que pense diferente nesse sentido encontrará muita dificuldade. Pois bem, isso é um pouquinho da vida dos cristãos e sobre o cristianismo no Oriente Médio. Espero ter contribuído aí para a sua formação, para a sua compreensão e para sair desse senso comum, onde muitas vezes a gente pensa que não há tolerância alguma e que não há cristão algum. E é importante a gente dizer que em muitos lugares, em muitas pessoas, há um espírito de diálogo e de respeito mútuo, por incrível que pareça. Eu vivi lá 2 anos e todos sabiam que eu era cristão, porque eu nasci no Brasil, e quando eles me perguntavam, eu dizia que não era muçulmano, eu era cristão, e nunca sofri nenhum tipo de violência efetiva por causa disso. Eles sempre respeitaram, me toleraram, desenvolveram relacionamentos e amizades comigo. E isso é algo também que precisa ser dito e verbalizado. E até o próximo vídeo.